eu acho que assim, ó, como qualquer empresa, assim como a Tutri como empresa, agora falando na empresa Tutri, com qualquer outro cursinho, tem que haver assim, ó, sempre reformulações. Tu não pode parar no tempo, né? Ah, eu comecei mentor, agora deu certo. Não, tu tem que procurar, é aquilo que eu gosto do pessoal da academia, 1% a cada dia. Melhorar na tua empresa 1%. Ah, comecei agora a mentoria. E o Alessandro fala, eu tenho que amanhã saber 1% a mais do que eu sei hoje naquela matéria, Eu tenho que né? dormir sabendo mais de como eu acordei, né? Entendeu? Então, assim, ó, o cara que tá começando hoje, nós estamos começando hoje. O que eu tô falando vale pra mim. É não se acomodar, deu certo. E o grande problema, às vezes, do cara, você já tá aprovado em concurso público. Tô bem. Tá bem, claro que tá bem, tem estabilidade, tem tudo. Mas dá pra melhorar, Marco? Tuane, dá pra melhorar? Então vamos correr atrás um pouquinho. Sempre dá pra melhorar. E às vezes melhorar até dentro do cargo público, né? Tu vai lá, tu faz uma pós, tu ganha um pouquinho a mais, tu é visto pelo teu chefe melhor, de repente te dá uma função. Então, assim, ó, é não se acomodar. O que eu diria para quem tá começando, como eu digo para quem tá lá no meio? Não se acomode, porque sempre tem alguém atrás. Sempre tem alguém atrás. E como nós vivemos num regime que isso é possível, graças a Deus, alguém vai te atropelar daqui a pouco. Mercado engole. Mercado te engole. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutore. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade e eu sou um dos fundadores dessa plataforma que tem revolucionado a vida de centenas de alunos, de mentores no Brasil inteiro. E hoje nós estamos aqui com uma grande referência nesse mercado de concurso público, de OAB, na verdade com duas grandes referências. Vou apresentar para você o nosso Maurossauro. É o Mauro Stirmer. Ele é professor, ele foi aprovado em primeiro colocado no cargo de oficial de justiça do STM e em vários outros concursos também. Ele é mentor para concursos e o Alessandro Menezes, né, que também foi aprovado em vários concursos, ele é analista judiciário do STM, também mentor para concurso, então sejam muito bem-vindos. Aprovado em segundo lugar. Aprovado em segundo lugar, exatamente, isso é uma informação muito relevante, porque essa galera que estuda para tribunais, com certeza vai ter vocês como referência depois desse podcast, e é um prazer estar com vocês aqui hoje, que vieram lá do Sul para estar aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito legal estar aqui com vocês. E a gente vai dividir o nosso bate-papo em dois momentos, né? No primeiro momento ali a gente vai falar mais voltado para alunos, né? E depois a gente vai entrar no quesito de mentoria aqui, que é o nosso público-alvo. E um ponto importante, né, que a gente sempre começa aqui os nossos bate-papos é para os alunos conhecer um pouquinho da história de vocês, como que vocês chegaram até aqui, como que foi sua jornada como aluno, como é que foi sua jornada ali, que não é uma jornada fácil. Todos sabem que estudar para concurso não é fácil, né? Exige muita dedicação, muito empenho. Então, nada melhor do que falar com quem já trilhou esse caminho. Então, começa contando um pouquinho da história de vocês, dos desafios que vocês encontraram lá atrás. Perfeito. Bom, primeiramente queria agradecer, Marlon, é um prazer muito grande estar aqui na frente tu e da Tuane, vou dizer assim, que nós viemos do Sul para cá, no encontro de diretores da Justiça Militar da União, aproveitamos essa manhã de folga para poder conversar contigo aqui e depois almoçarmos ali. Tem que deixar claro isso, né? Que o convite do Marlon aqui não é só pro podcast, ele se estende também pro almoço. Exatamente. Só que eu falei para ele que tem que ser um vinho apenas, porque nós temos compromisso à tarde, mas tá tudo certo. Não, mas falando sério, agora é um grande prazer estar aqui contigo, é uma honra, na verdade. A Tutore é uma ferramenta hoje que veio para democratizar, eu gosto dessa palavra, para democratizar a possibilidade da mentoria, que mentoria antigamente, eu fiz o dever de casa, tá? Eu assisti o teu podcast, R$8.000, hoje mentorias aí, com a qualidade, se não maior, em razão da inteligência artificial que vocês possibilitam, ela consegue alcançar muito mais pessoas a um preço relativamente custo-benefício fantástico, quer seja para o aluno, quer seja para o mentor, sim, porque ele consegue otimizar em razão do grande número de pessoas que ele atende, né? Isso. Mas isso a gente fala depois, vamos falar quem eu sou, então. Quem eu sou, não, né? Bom, Marlon, eu sou gaúcho, assim como o Cadu, meu amigo que está ali nos filmando. Exatamente. Sou gaúcho, nós trabalhamos hoje, eu e o Alessandro, na Justiça Militar da União em Santa Maria. Aproveitar aqui também para cumprir a meta 2 do CNJ e apresentar a Justiça Militar para os nossa assistência. A Justiça Militar da União, Marlon, ela se divide em STM, Superior Tribunal Militar aqui em Brasília, e mais 12 circunscrições judiciárias militares esparramadas nesse país. E lá no Sul nós temos Porto Alegre, Bagé e Santa Maria. E eu, Alessandro, trabalhamos na Justiça Militar em Santa Maria, eu estou na direção de secretaria.
E o Alessandro é o meu substituto lá. Aí nós temos essa vida de concurso há bastante tempo, né? Nós dois fomos militares, eu fui sargento da Força Aérea Brasileira, o Alessandro sargento do Exército Brasileiro, minha vida começou ali, vim de uma família humilde, assim como a tua, eu sei da tua história. Então eu enxergava no Exército, também na verdade, no Exército Brasileiro, a possibilidade de eu sair, né, lá de onde estava, que é uma cidade que eu adoro, Santiago, mas tentando até, quem sabe, em Santiago, mas não morrer de fome, vamos trabalhar nesse... Ele foi o primeiro objetivo. E aí eu estudei para ser sargento do Exército, não passei. Fui servir na Força Aérea Brasileira e passei na Escola de Especialista da Aeronáutica, que é mais difícil, o Alessandro vai ficar bravo com isso, mas é mais difícil. Eu passei na mais difícil e não consegui passar na mais fácil. Isso é bom para que o nosso aluno saiba que às vezes o que é para ele está guardado, né? Vamos falar isso depois. Aí me formei então como sargento da Aeronáutica, voltei para Santa Maria, aí entrei na Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, que é a primeira universidade, Cadu, primeira universidade pública do interior do estado. Que legal. Do Brasil todo. E aí me formei em Direito lá e comecei a fazer concurso. E é bom que o nosso aluno saiba também que não vai aparecer o nome dele no edital logo nos primeiros anos. Isso é frustrante, mas essa frustração tem que servir como combustível para ele estudar mais. Foi o que aconteceu comigo. Não passei em concurso 2003, 2004 final, começou a aparecer meus nomes nos editais de convocação. Aí passei para a Polícia Federal, segunda fase para delegado, e passei também no cargo que eu queria, que era o de oficial de justiça avaliador federal do STM. Mas por que isso, Marlon? Porque eu sempre amei a docência. O meu objetivo sempre foi dar aula. Eu gosto de conversar, gosto de ter alunos, eu gosto disso. Não tanto essa aula online, eu gosto do presencial, do tete a tete. Tete a tete, eu amo isso, amo isso. Então o que eu pensei? Eu tenho que fazer um concurso em que me permita viver bem, ter uma boa remuneração, mas dar as minhas aulas, ter o meu tempo disponível. Foi por isso que eu fiz daí para oficial de justiça. E aí depois, por amizade e também por dever bastante, pro dever que eu digo assim, de gostar da pessoa que é nosso chefe lá hoje, Dr. Celso, eu assumi a direção, seria temporariamente, mas já faz 10 anos, né? Estou lá nessa, mas continuo. Então minha vida basicamente foi essa. E agora, hoje sou professor universitário, né, da Faculdade de Direito de Santa Maria, professor do CEISC, que é hoje o maior curso de preparatório para a OAB do Brasil, e também estamos chegando nos grandes em concurso público. E estamos, junto com meu filho Pedro Stimmer e o Alessandro, montando então a Stimmer Mentoria, que é vai ser uma grande parceira da Tutor, se Deus quiser, visando democratizar, já é uma sendo grande parceira. Democratizar o ensino nas áreas de tribunais e carreiras policiais. Carreiras policiais para o Pedro. Pedro, nós tudo que a gente vai fazer na mentoria, nós aplicamos do Pedro. Ele foi a nossa, vamos colocar assim, a nossa oficina ali, aplicamos nele, e isso ele aprovou em 4 concursos policiais. Né? Carreira policial mais é do Alessandro, que foi 2 anos agente da Polícia Federal, e aí hoje ele é analista lá do tribunal. Mas a minha vida em apertada síntese... não, detalhe, eu sou colorado, Marco. Importante dizer isso pra turma aí. Ó, o Cadu também Colorado, então o Caduzão ali, ó. aqui é 100% colorado, então, 100% colorado. Show de bola. Mas é isso aí. Ele é Grêmio, né? Não, 100%. 100% também? Claro. Beleza, show de bola, show de bola. Não, Vamos já lá. ia seria um empecilho aí já. Não sei se Não, me apresentei, mas acho que cumpriu. Tá top demais. Vamos lá, Alessandro, fala aí agora. Porque Só puxa o Isso. microfone um pouquinho aí, e aí vamos pra cima. Bom, primeiro, bom dia, né? Novamente. É dizer, uma honra, um prazer estar aqui, mano. A gente assistiu alguns podcasts Legal. e pensávamos assim, visualizávamos, podia fazer um podcast. E no fim, confabulou, Deu todas as certo, circunstâncias deu muito confabularam. Estamos em Brasília e surgiu essa É oportunidade. bom que se diga, o Marlon pagou a passagem e tudo mais. Tudo, claro. exatamente. E- Tudo deu empresa, ó. Aqui a gente trata diferente. Viu? Isso E é um prazer, uma honra muito grande estar aqui fazendo esse podcast, apresentando um pouco Igualmente. da Estilo Mentoria e Legal. nos apresentando também. Minha trajetória não foge muito do concurseiro, né? Foi uma trajetória, na verdade, de muito estudo, passando por dores, dificuldades, dúvidas, vão ser aprovado, não vão ser aprovado. Mas ela começou muito cedo. Eu já com 19 anos de idade, não estava meio confuso o que eu poderia fazer. Eu tinha muita pretensão e muita vontade de fazer uma faculdade, mas meu pai não tinha condições. No interior não tinha Universidade Federal, já teria um custo grande para sair da minha cidade e fazer uma Universidade Federal. Então eu vi o Exército como o caminho de ter uma vida melhor, né? Então, já com 19 anos, eu estudei para a Escola de Sargentos das Armas, fui aprovado, fiz o curso e fui para Santa Maria. Santa Maria, sempre com a vontade de fazer a universidade, entrei na Universidade Federal.
depois da Universidade Federal, eu pensei, a gente sempre quer algo melhor, né? Até então, como sargento, eu estava satisfeito. Mas aí passa o tempo, a gente quer algo melhor e resolvi estudar para a Polícia Federal. Aí comecei a estudar para a Polícia Federal, especificamente para a Polícia Federal, e o concurso não saía nunca. Esse concurso ficou um bom tempo sem sair ali, É, por quase uns 10 então, anos. então eu comecei a fazer outros concursos. E me frustrei em alguns, não deu certo, claro, eu não tinha o foco e o viés naqueles concursos, né? E aí, mas vieram as aprovações. Aí passei na Polícia Rodoviária Federal, passei no TJ Rio Grande do Sul, passei em 17º na Polícia Federal e optei para, em âmbito nacional, fiquei em 17º, né? Eu optei pela Polícia Federal. Fiz academia e na Polícia Federal estava feliz, agora terminou, encerrei minha carreira, aqui tá bom, tá ótimo, eu adorava a Polícia Federal, mas a gente sempre quer algo melhor, eu vou voltar a estudar, retomar a estudar. Aí entrei no STM, em segundo lugar, como analista judiciário. E então, nessas indas e vindas, e vai para uma cidade, vem para outra, né? Na Polícia Federal fui para Santana do Deixa eu te Livramento. interromper. O que tirou ele da Polícia Federal? Alguém vai se perguntar, por que ele ligou pra mim? Marlon, o erro dele foi ligar pra mim. Marlon, como é que é o STM? Como é que é trabalhar aí na auditoria de Santa Então você já Maria? se conhece há muito tempo, Sim. já. Nós somos contemporâneos de faculdade, né? Ah, Ele era meu bicho, né? Eu era veterano, óbvio, né? Tá? E aí o Alessandro ligou pra mim, foi o erro da vida dele, ou o acerto da vida dele. Ligou pra mim, eu até, cara, e aí, como é que é aí? Eu digo, cara, é assim, 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 assim. Contei coisas que não pode ser contado ao vivo, né? Aham. E aí ele foi. Os bastidores, É, né? os bastidores. Ele pensou, é aqui mesmo que eu É quero. aqui que eu fiz. Então, optei para ir para Santa Maria, retornando para Santa Maria, né? E aí eu estava casado, foi a minha esposa, ela trabalhava. E então ela Estava casado, não? Está casado, senão a Giovana vê isso aí, dá casado, problema. né? É. Fui para Santa Maria, eu já estava casado na época, né? Quando eu passei na Polícia Federal e depois na analista judiciário. E fui para Santa Maria, retornei para a cidade, né? Retornei para Santa Maria e ali a minha esposa ficou sem trabalho. Aí ela ficou sem trabalho, não conseguia trabalho, é uma cidade, ela é da área de saúde, não conseguia trabalho. Eu falei, não, estuda para concurso. Aí tinha o quadro complementar de oficiais do Exército, e na área de enfermagem. Daí eu falei, vai estudar para concurso. Ela começou a estudar para o QCO e nesse meio tempo abriu o concurso para EBSER, né, que é a empresa pública federal, que assumiu os hospitais universitários. E eu falei, vamos aplicar a minha metodologia de estudo para o teu concurso. Né? A sua primeira mentorada. E a minha primeira mentorada. E aí ela começou a estudar, eu comecei a dar as dicas para elas de estudo, e falei, qual material tu tem? Deixa eu ver o material, e comecei a organizar o tempo dela, o estudo dela, e ela estudou 3 meses e passou em 27ª colocada na EBSER. E nunca tinha estudado para concurso. Pronto, já vendeu 3 mentorias. Já mesmo. Então, e aí a gente se estabeleceu na cidade, né? Aí nós ficamos na cidade, aí eu e o Mauro fizemos uma boa parceria, o Mauro sempre dando aula, e a gente sempre conversou bastante sobre direito, sobre curso, concurso, e o Mauro sempre dando aula. E agora surgiu essa nova oportunidade, e a gente pensou, daí a gente veio o Pedro, daí se formou em direito. E Foi aí, meu aluno e eu fui patrono da turma deles, maiores honras que eu tenho. Olha É, só. a turma do Pedro e da Júlia, que são gêmeos, meus filhos, é Mauro, César, Mar e Justino. Isso aí é Uma pagável. honra. e aí o Mauro chegou e falou, cara, vamos Vamos aprovar o Pedro. aprovar o Pedro. E aí começou a surgir essa ideia, né? E a Ajudar. gente sempre ajudando também as pessoas que estão próximas, a gente acaba ajudando, né? Estagiários, principalmente. Todo estagiário lá passa em concurso. É. A gente Que obriga. Não, então o cara eles já têm que contar sabe. esse método milagroso aqui, viu? Esse método pra gente, É. daqui a pouco. E aí o Pedro descobriu a Tutri É, o Pedro. por uma felicidade É, por uma e não felicidade. é aqui o caminho. Como Esse será? aqui Como que ajuda. ele descobriu? Vocês sabem? Instagram. Instagram. Não, ele começou, na verdade, Google, né? Começou a Google ali, eu de cara, acha alguma coisa legal aí pra gente, pra otimizar, pra potencializar o nosso trabalho. Aí ele chegou, não podia chegar em outro lugar, né? Não podia chegar em outro lugar. Até porque a Tutor é uma plataforma exclusiva, né? Não tem... A gente não é uma plataforma paralela, onde você Embora tenhamos hoje a Tutoripay. tem a Que Tutor era... IP, Vou deixar exatamente. claro isso aí, pessoal. pra nós Sim, assistir. exatamente. É porque assim, a gente tem outras plataformas que você consegue hospedar vídeo, fazer pagamento, mas não é uma plataforma específica de mentoria, né? Até porque ela foi desenvolvida por mentores, é Por diferente. né? mentores, exatamente, por alunos que É. tiveram ali no lugar do Já aluno. sentiram por a dor já do senti aluno. a dor do Do aluno, aluno, do mentor. do mentor. Então, assim, não tem no mercado.
uma plataforma igual a Tutor, né? Mas não é agora de... Não é hora De de fazer falar uma de mentoria. propaganda, de falar de Nem de mentoria. tutor. Mas eu gostei da história de vocês, porque eu vi que vocês começaram em dois... passaram na polícia e depois foram para os tribunais, que são áreas diferentes, né? Que embora ali, eu acredito que pro cargo de analista tenha bastante semelhança com as matérias ali de direito, né? Com a polícia. Só que são cargos diferentes, né? Então são matérias diferentes, é nicho diferente. Como que vocês lidavam com isso? E qual é a orientação que vocês dão para o aluno nesse sentido? Porque o aluno, às vezes, ele tá estudando para concurso e ele tem um sonho. O sonho dele é ser policial. Só que saiu o concurso do Tribunal de Justiça ali com 1000 vagas. E ele fala, caraca, eu já estudei português, eu já estudei o constitucional, já estudei o administrativo. Dá para conciliar, dá para continuar estudando para a polícia e fazer esse concurso. Qual a orientação de vocês nesse sentido? Perfeito. E com ajuste fino, bem feito, ao final dá. Eu te digo que dá por experiência própria. Porque foi assim, Marlon, quando eu me formei na escola de aeronáutica, voltei para Santa Maria, o meu objetivo era o mesmo do Alessandro, eu quero ser policial federal. Sempre gostei de ser policial federal. E eu estudei daí para a Polícia Federal, me lembro como se fosse hoje, com apostilas. Ele é ano 2000, né? Não vai lembrar o que é estudar por apostila. Não. Mas eu estudei por apostila e comprava de uma famosa empresa aqui de Brasília que distribuía apostilas pro Brasil todo. Apostila grandona, estudei ali e acabou dando certo. Acabou dando certo, porque eu aplicava o que eu penso que hoje deve ser feito, eu já aplicava sempre. Claro, não tínhamos o que nós temos hoje de sites que possibilitam a realização de questões, né? Porque eu acho que não tinha naquele tempo, então tu comprava questões, comprava livro com questões. Era um estudo mais vamos colocar assim, mais raiz, não usando um termo pejorativo aqui, mas era um estudo diferenciado. Então, eu fiz isso. Aí, de repente, Marlon, a Polícia Federal, aprova na Polícia Federal e surge o concurso do STM. O concurso do STM, eu era sargento da aeronáutica, ganhava X. O concurso do STM era 3X. Eu passaria a ganhar mais que o coronel lá. E aí, o que eu fiz? Uma vaga lá para Santa Maria. Uma vaga. Eu digo, não, esse vai ser o meu concurso, né? Esse vai ser o meu concurso. E aí, eu foquei o meu estudo ali. Pós-edital. O edital deve ter dado uns 90 dias para isso. Claro que facilitava, porque o direito militar eu já conhecia, pois assessorava, né, a base, então eu já os inquéritos, sindicâncias, IPMs, eu tinha esse trâmite dentro do CPPM e do CPM. Então me facilitou, isso é verdade. Mas o que eu fiz? Eu foquei utilizando aquilo que eu já tinha. Mas uma coisa me beneficiou muito. Além de conhecer o direito militar como poucos na época, e hoje eu sou pesquisador dessa área, a banca era a mesma. A mesma CESP que fazia para o tribunal, fazia a Polícia Federal, era a mesma CESP que fazia para o STM. Foi a que ganhou a licitação do STM à época. O último concurso, que ainda está vigente, também foi feito pela CESP. Isso me facilitou. Mas eu penso que se nós trabalharmos no núcleo duro de concurso... Vamos lá, o que eu quero? Eu quero um cargo federal. Isso é primeiro. Federal ou estadual? Federal. Núcleo duro. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil, se cair, essas duas últimas. Dentro desse núcleo duro pré-edital, tu consegue ajustar pro edital. Quer formar uma base, Isso, né? formou aquela base, bota o português aí no concurso policial, né? Bota hoje raciocínio lógico, né? E informática. Se tu tem essa base, tu consegue ajustes finos para um tribunal e para outra carreira policial. É um pensamento que eu tenho e acredito que dá muito certo. Perfeito. Tem o esqueleto, né? Dorsal, assim, a espinha dorsal de todo concurso, que é constitucional, penal, administrativo. Então, essas matérias, elas devem ser estudadas com mais afinco, né? E aí depois, mudei a minha rota. Estava estudando para esta carreira e agora eu quero esta carreira. Aí que é a importância de um mentor, de alguém que é organizado, de alguém que tem uma estratégia, um planejamento para distribuir dentro do tempo aquela matéria. Às vezes ele foca demais de uma matéria que não estava estudando e era desnecessário. Era uma lei institucional, mas que cairia 2 questões e ele, eu nunca estudei isso, e aí perde muito tempo, muitas vezes, numa matéria que talvez, com uma orientação melhor, ele otimizaria melhor o tempo e seria mais eficiente o estudo dele. E o Alessandro falou algo ali, falou a principal moeda hoje que nós temos. Estou copiando o Marlon do tempo. Tempo. A maior moeda que nós temos é o tempo e a nossa função como mentor é otimizar o tempo do aluno. Porque eu já passei por isso. Eu tenho 3 horas. Imagina, Marlon, Tony, que nós tenhamos 3 horas de estudo por dia.
E eu não tenho mentor, eu sou desorganizado, não tenho nem disciplina, porque a disciplina, ela é uma coisa é disciplina, outra é rotina, né? É importante isso. Eu gosto de fazer essa diferença. Fazer academia, o Marlon com esse braço que ele tá se elogiando aqui, Não é fácil. não é fácil. Bíceps, Tá, tríceps mas ele dele aqui. faz academia todo dia. Todo dia é rotina. Ele vai, que hora ele vai? De manhã, de tarde é rotina. Agora, 6 da manhã, o Marlon, porque ele tem que trabalhar nas 8, ele vai lá todo dia. Isso é disciplina. Então, o aluno disciplinado é diferente do aluno que tem rotina de estudo. Disciplina é estudar naquele momento, é saber que ele bateu as suas metas, então ele vai fazer outra coisa direitinho. Né? Isso a gente discute muito, o Alessandro e o Pedro, acho que isso é muito importante. E o papel do mentor hoje é fazer esse ajuste fino dentro, claro que tu vai analisar o nível do aluno e a mentoria com a ferramenta Tutor, ela facilita isso, né? Porque na nossa mentoria o aluno faz uma anamnese, ele manda para nós uma anamnese que nós fizemos um documento numa plataforma lá, me lembrei, viu? Me lembrei da plataforma. Aí numa plataforma específica lá, um documento, ele preenche para nós o documento e aí eu sei que a Tuane tem tantas horas, a Tuane tem uma bagagem de estudo porque ela já veio. E tudo isso é levado em consideração. Qual concurso que ela quantas tá horas, né, que ela tem disponível para e estudar. tudo isso. E aí vem o mais legal de tudo, que o pessoal tem que saber isso aí. O mais legal de tudo é que quando era no Excel, que o Alessandro fazia, porque o Alessandro botou o Excel para eu estudar também, para umas situações aí, não tenho tempo, ele tinha que rever todo o Excel. Hoje não, hoje na nossa plataforma, tu Exatamente. mesmo vai O fazer dia inteiro para teu ajuste. readequar. Essa readequação, ali, Excel. Marlon, eu tinha que bater palma para vocês. É o Caio, como é que é o É o nome? Caio, O Caio, não é para ti, pro Caio. Cara, essa possibilidade de o aluno retomar, vamos fazer assim, olha, o voo tá aqui, peraí, mas tem um CB ali, uma nuvem, vamos para cá. Essa retomada, esse ajuste de rota, essa era a palavra que eu queria, feita por inteligência artificial, tem que bater palma. Cara, isso é verdade. Se você acha isso incrível, imagina eu quando eu vi isso acontecendo pela primeira vez. Porque o meu trabalho era no Excel, né? Então eu pegava ali, tinha rotina Não, de teu estudos não, de todos os mentores que É, não de tem todos tudo. os mentores, Até hoje, exatamente. dos que estão desatualizados, que não são nossos né? O mais avançado tá no Excel. Exatamente. Mais avançado. Mais avançado, que mas é verdade isso que ela falou, É. porque o que não conhece de Excel, ele tá no Word, No Word. que é pior ainda. Não é. O Word, o PDF, outra E eu coisa. vou te falar uma coisa. É mais difícil tu mexer no Excel do que na nossa plataforma. Sem dúvida. mais E difícil. colocar as fórmulas Cara, lá no Excel. Aquelas fórmulas é bizarro. Então, assim, eu tinha umas formulazinhas lá que facilitavam o meu trabalho. Só que quando acontecia isso, do aluno ficar. Às vezes eu passava o domingo inteiro ali criando o plano de estudos, aluno por aluno, um por um. Aí tinha que. Não, e o ajuste no edital, às vezes, ó, o concurso não é Ajuste agora. no edital. Nossa, velho. E eu nem fazia por assunto, eu fazia por matéria. E já era difícil. Porque eu tinha que ir Hoje lá na não, conversa. deixa eu só te falar. Nós temos uma plataforma que nos permite fazer por assunto. Isso é lindo. E pré, e pós, e tudo. Com um clique, né? E assim, eu tinha que pegar lá a conversa que eu tive com o aluno na semana inteira para ver os ajustes que ele tinha pedido, para ver como é que entrava no login e senha ali dele da plataforma de questões, para ver como é que tava o desempenho dele da semana para fazer os ajustes. Então, eu demorava mais ou menos 1-2 horas para atualizar o plano de estudos daquele aluno no domingo. E quando dava na quarta-feira, o filho da mãe falava assim: "Não estudei. Tô doente. Ah, meu amigo tá doente, não vou Uma não viagem consegui- inesperada. É, uma viagem, e aí eu não tô conseguindo estudar, não consegui estudar. Tem como você atualizar? Eu cheguei e me arrepiava quando ela falava aquilo. Porque quando ela falava isso numa quarta-feira à noite... Ele eu tinha lembra que- dessa pessoa até hoje, porque ele colocou gênero agora. Ele colocou gênero. Então eu tinha... E aí ela falava assim, cara, eu tenho que atualizar agora tudo aqui na mão. E aí eu ia segunda-feira, caraca, como é que eu colocar essa matéria aqui na quinta, como que eu vou colocar a matéria de terça na sexta? Não vai dar, vai ter que picar aqui. Aí pegava. Sim. Então, assim, dava uma dor de cabeça. Quando a gente começou a desenvolver esse recurso, que com um clique saiu o planejamento pronto, cara, eu fiquei doido. E, cara, então o cara ficou aqui 15 dias sem estudar. Eu clico aqui, atualizo o cronograma dele, tudo bonitinho, é isso mesmo. Eu fiquei louco. Não, Fiquei e tu desesperado. sabe, Marlon, isso é bom para nós que estamos organizando o estudo. Imagina para o aluno que vai ter a certeza que qualquer intercorrência no estudo dele, o mentor vai em cliques pequenos, porque ele. Vamos pegar essa pessoa, tá? Essa pessoa que fazia isso, que te ligava na quarta-feira dizendo que não estudou. Ela ficava, pá, agora, quando é que tu entregava para ela o reajuste? Ah, demorava. Demorava e ela ficava o quê? Pensando nisso. Hoje não. Hoje o nosso aluno tem a tranquilidade. Diz, olha, não deu, ou ele mesmo pode fazer, né? Ou se ele não conseguir, ele vai ligar para nós, o suporte vai fazer. E vai fazer o quê? Na hora. Eu não vou estudar de manhã, mas 2 horas tu pode dar. Porque eu tô agora, eu não posso fazer, mas daqui 10 minutos eu faço. Sim. Isso é algo, assim, ó,
dá tranquilidade para nós enquanto mentores, mas dá uma tranquilidade para o aluno enquanto mentorado, porque ele vai saber, olha, eu posso ficar tranquilo que qualquer intercorrência nesses 60, 90 dias, o Mauro, o Alessandro, o Pedro vão resolver. Isso Não, é E sem contar que no Excel, se você fosse replanejar, talvez você ainda poderia deixar um assunto de fora, esquecia, porque Sim. era um trabalho outra manual. coisa que eu fiz o meu dever de casa, porque o Marlon errava quando ele era mentor. Errava Quando o trabalho porque dele era ele manual. não tinha manual, os seres humanos erram. Isso. A tecnologia erra também se a gente clicar errado, porque se a gente clicar certo na nossa plataforma, Não é. nada erra. Nada. Então, isso que a Tony falou é verdade. Tu podias errar por quê? Porque ser Muita humano coisa. é muita coisa. Entendeu? Agora não tem. Tu não consegue Não errar. tem como ficar de fora. Exatamente. Essa plataforma eu não tenho dúvida nenhuma. Quando eu comecei a mexer nela, eu fiquei impressionado, né? É a revolução. É revolucionário. Eu ouvi isso de O que vocês. ela- Deixa o o senhor que ela é Alessandro. possível. Isso eu me programei pra falar. É bom que o pessoal saiba o que eu vou falar agora. Não, assim, olha só. Eu comecei a estudar o meu concurso. Deixa eu voltar pra minha vida. Não, eu vou contar minha vida de novo, tá, Cadu? Fica tranquilo, rapidinho. Mas olha só. A questão é assim, ó. Quando eu comecei a estudar, era um curso chamado IELF, Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes. Depois virou LFG. Tá? Eu lembro. Veja, tu vê como tu é 2000, né? Eu sou 2000. o IELF. E o IELF tinha uma plataforma, não tinha plataforma, não era nem internet, era satelitário. Tu tinha que comprar um link de satélite na cidade, tu ia para um local específico e assistia nas aulas. O que ele fez? Ele democratizou É o ensino. antigão mesmo, hein? Não, mas veja, olha só. Aí ele presenciou internet. Na internet era lembra? O Marlon nunca ouviu aquele barulho. Não ouviu, não. Nunca vi. Tá, mas olha só. Aí vem o Luiz Flávio Gomes, então, e democratiza. Essa palavra eu adoro, essa palavra. Veja, por que ele democratizou? Lá em Santa Maria, lá em São Gabriel, no Cadu, lá em Santiago, na minha terra. Se o cara quisesse fazer um concurso um pouco mais sofisticado, ele teria que ir a Porto Alegre, que fica tranquilamente 400, né, Cadu? 400 quilômetros, devia que morar lá para ter uma aula. Não vou dizer que a aula era top, era uma aula. Aí o que o Luiz Flávio Gomes fez? Ele pega os melhores professores, hoje são os melhores, mas na época eram bons, do Brasil e disponibiliza lá para São Gabriel. Lá para Santiago, o cara ia lá para uma salinha e assistia. Então o cara que morava em Porto Alegre tinha grana, ele passou a ter, a concorrer com alguém que era lá de Santiago, no interior do estado do Rio Grande do Sul, que assistia a mesma aula que ele. E aí o cara ia a Porto Alegre já concorrendo, e isso veio a democratizar o estudo. Tá? Aí agora vamos colocar tudo nessa história aí. Quando surge o Luiz Flávio Gomes, democratizou o estudo. O que era mentoria quando tu fazia no Excel? O que era mentoria quando a Tuane mentora fazia no papel? R$1.000. Por quê? Porque ela tinha 5 alunos, ela precisava de R$5.000 por mês para viver, e ela cobrava R$1.000. E ela cobrava bem cobrado, relativamente bem cobrado, mas era meia dúzia de alunos. Agora não, agora democratizou por quê? Porque com 199, com 300, 400, e não é demérito nenhum cobrar pouco, eu sempre acho, até porque a nossa, não vou dizer empresa ainda, porque a nossa mentoria, ela tem um objetivo também de ajudar as outras pessoas. Mas é que o percentual do que a gente ganha vai ser voltado para bolsas, porque a gente sabe de onde a gente veio e a gente quer que as pessoas cheguem lá também. Então, assim, a Tutor devia democratizar isso. Hoje, alguém com menos de R$500 consegue ter acesso a um tutor aqui de Brasília, topzera pro cargo que ele quer, ou lá de Santa Maria, topzera pro cargo que ele quer, democratizando. Então, assim como o LFG democratizou o estudo, a Tutor veio democratizar a mentoria. E eu tô falando do saudoso Luiz Flávio Gomes, que eu adorava ele. Tô te colocando um troço, né, pra tu ver assim como a empresa de vocês é interessante isso. Então, quando alguém vem e democratiza o estudo e vem alguém e democratiza a mentoria, porque a mentoria é o futuro, né? Convenhamos, a mentoria é o futuro. Aí vem uma coisa importante. Tô falando demais, desculpa, mas... Não, mas tá lindo. Olha só. Aí vem o Luiz Flávio Gomes e democratiza o ensino. Democratiza o ensino. E uma coisa interessante que a gente usa na nossa mentoria era o seguinte, olha só. Quando surge o IELF, há bastante tempo, nós tínhamos a apostila, cara. Apostila. Aí vem o IELF com a apostila e não aprovava muita gente. Depois muda o nome do curso, mas o professor Luiz Flávio Gomes continuava sendo. E ele fez uma reunião pedagógica, imagino que estavam grandes nomes, assim, até nomes que nós citamos hoje durante o café. Essas pessoas estavam nessa reunião e eles, por que não estão aprovando? Metodologia, eles continuavam com apostilas, mas tinha uns detalhes que tu tinha que preencher da apostila. Por exemplo, conceito analítico de crime. Aí tava lá, o crime é, espacinho, vírgula, espacinho, aí tu colocava o professor, fato típico, ilícito e culpável. Tu preenchia. Por quê? Porque daí tu focava na aula. Se o professor tava lá e tu só preenchia ali, tu passava um marca-texto, tava pensando no X que tu ia comer com fome que tu tava depois. E aí a galera começou a aprovar um pouquinho. Terceiro ano, não tem mais apostila.
acabou, se vira, escreve a aula. E aí o troço estourou. Porque eu acredito muito no manual caseiro. Eu acredito muito no preparar o teu material. Claro que tu dá um material de apoio, mas o aluno usa o material de apoio como norte para preparar o material dele, porque é mais importante em qualquer estudo que chama-se revisão. Sim. Nada supera a revisão. Seja ela por meio de cards, por meio do teu material, por meio de questões. A palavra-chave é revisão, até porque as nossas sinapses, a memória de longo prazo é revisão, e nós precisamos disso. Sim. Tá? Então, e aí o que acontece? Com tudo isso, vem a internet e ela traz muito conteúdo, traz muito material. Que até Então, confunde. Não, até Confunde, não, né? só confunde. Confunde. E aí entra a nossa função. Porque assim como houve a democratização do estudo, houve a democratização do material com a internet, PDFs e não sei o quê. Mas o aluno, ele é um acumulador de material. Mas sabe aquela pessoa que tu vai, Vitor, ele tem dois pendrive, tem pendrive, sabe o que é HD, mano? HD não é da minha época. HD, né? O HD... É um pendrive? É um pendrive gigante. Um pendrive Um gigante. tera, tá? Ele tem aquilo de material. Não adianta nada pra ele. Não adianta nada, porque primeiro foi material feito por outros. Que ele não usa como consulta, ele usa pra estudo. Tá errado. Ele tem que consultar aquilo e preparar o material dele pra ele revisar 200 vezes aquele material dele. Tá? E aí o que ele faz, mano? Ele tem muita coisa e não sabe o que estudar. Ele acorda às 8 da manhã, tá? Deixa eu abrir meu HD. Aí tá, parece aquele monte de pastinhas, né? Isso tu lembra do que? Tá? Aí tu vai ali, aí, isso é 7 da manhã. 8h30 ele tá ali ainda. Procurando a pastinha. Ah, agora achei, tá? Mas hoje é o que mesmo? Cara, Não ele sabe. pergunta. E ele não tem meta do dia. Quando ele vai fazer uma mentoria, que aí a gente faz o que filtra esse material dele, você já tem o material ou proporciona o material para ele, e ele vai saber o que vai fazer por dia. Isso é qualidade, é saúde mental do concurseiro, o mentor. O mentor é responsável também pela saúde mental do concurseiro. Por quê? Porque ele não se preocupa com nada, mano. É só Então, o que ele vai fazer? Ele sabe que ele vai acordar às 7, Sentar e vai estudar. tomar um cafezinho dele ali, vai sentar até às 10 horas e aí vai pra academia. Ficar com o braço caindo no mar. Entendeu? Aí ele vai pra academia. Mas sabe qual é o melhor disso tudo? É com método. Ele não precisa abrir mão. Não precisa abrir mão do método que ele usa, que ele usou para ser aprovado, para usar tudo ali. Ele traz o método dele. Então, Dá pra aquilo que adequar. você usou para passar no concurso da Polícia Federal, no concurso de oficial de justiça, você traz para dentro da plataforma. Exato. E aí ela, de acordo com esse método e levando em consideração a necessidade e a peculiaridade de cada um dos seus alunos, ela organiza ali toda a rotina de estudos. E isso é o grande diferencial. Isso. E assim, o aluno não tem que se preocupar com mais nada. É sentar e estudar. E Né? diminuir a ansiedade dele, né? Exatamente. E você falou de um ponto que eu gosto muito, que é a parte da revisão. Sim. Tem aluno que bate na tecla de que revisão não é importante. Né? De que, não, Ele continua sendo eu só- aluno, né? Ele é. continua sendo aluno. Ele vai continuar sendo aluno, exatamente. Qual o seu ponto de vista em relação às revisões e como que, pro aluno que não tem mentoria, vamos falar pro aluno que não tem mentoria, Sandro, ajuda eles aí. qual a dica que vocês dariam para essa pessoa implementar e como que ele implementaria a revisão dentro do cronograma de estudos dele, ou do cronograma não, né, da rotina ali de Sim, estudos. quem está iniciando os estudos, né, Marlon? É óbvio que ele não vai sentar na cadeira e vai, vou estudar 10 horas hoje. Não vai conseguir. Ele não vai criar o material dele, não vai ser eficiente o estudo dele, não vai ter eficácia nenhuma o estudo dele. Então ele vai começar com um tempo menor de estudo. Começa a estudar meia hora, 40 minutos. E aí é importante ele fazer anotações, breves anotações, síntese do que ele está estudando, que são o quê? Que são as chaves que ele está colocando na cabeça dele. Então são chaves. Hoje eu vou estudar meia hora só. E criei uma síntese daquele materialzinho ali, numa folha, e ali e aquilo ele vai encorpando. Amanhã, ou no dia seguinte, ele estudou 1 hora. E ele fez mais um pouquinho de... E aí é importante, no dia seguinte, ele ler aquela síntese que ele fez. Quando ele lê aquela síntese, ele vai lembrar do que ele leu no dia anterior, ou 2 dias anteriores, ou 3 dias. E aquilo ali vai ficando tão natural depois, que quando vê, ele não quer mais, ele não vai precisar mais nem ler aquela breves anotações que ele fez ali, entendeu? Mas aquilo ali vai incorporando de uma forma que fica um caderno de estudos. Um caderno de estudo feito por ele. Que aquela palavra, para ele, faz sentido. Se eu pegar o material dele, não faz sentido nenhum. Isso é importante também. Sim. É a chave dele, porque ele vai anotar o que ele tinha dificuldade, o que ele não sabia, o que ele precisou, que talvez para mim não precisasse. Então, por isso a importância dele revisar o material dele. Se ele quiser fazer anotações, brifar, se quiser só passar marca-texto, não seria o melhor método, mas é um método e depois ele vai revisar aquelas anotações dele. Então, a revisão é importante.
que vai te dar uma memória mais a longo prazo, né? Se você ler esse material hoje e não fizer não criar esses starts dele, essas palavrinhas o hábito, chaves, né? e dar revisão do material que ele estudou, dá uma semana ele já não lembra mais o que ele estudou. E o interessante também é assim, ó, que quando ele produz o material dele, nós temos vários tipos isso é neurolinguística, não é o Mauro falando, é alguém que falou isso aí. Nós temos vários tipos de maneiras de fixar as coisas, de aprender. Uhum. Tem aquele aluno que é auditivo, tem aquele aluno que é Visual. sinestésico, ele tem que tocar, tem o aluno que é visual, mas tem, assim, ó, nós todos temos todas as características, tem mais uma que eu não me recordo, tá? Mas uma delas vai ser maior, vai ser prevalecer, perfeito. Imagina não, todos nós, quando a gente faz o material, que é o nosso material feito em cima daquilo que o mentor disponibiliza, da aula do cursinho que eu faço, ele faz o material. Chega a ter relatos, Marlon, do aluno dizer assim, eu lembro porque eu estava usando controle de constitucionalidade em cima da minha página do lado esquerdo, eu escrevi lá ADPF, Arguição, Descobrimento de Preceito Fundamental. E eu lembrava que eu escrevia de vermelho e tal. Por quê? Porque ele lembra que o material que ele fez. Ele fez para ele. Isso, vamos colocar aqui o grande guru dos concursos, William Douglas, né? Eu ensinava isso. Né? Que além de dar aula, tu preparar o teu material, porque quando tu vai dar uma aula, tu prepara o material para aquela aula. Eu sou professor que dou aula todas as quartas-feiras de manhã e várias vezes à noite. E eu sempre estudo, Marlon. Eu primeiro não gosto que ninguém saiba mais a minha matéria do que eu. Então eu estudo diariamente a minha matéria. Nem o Alessandro, tá? Então, e eu vou pra aula estudado pra aula, entendeu? Eu vou. Então eu preparo meu material sempre. Sempre Qual a sua preparo. matéria? Eu dou processo penal Processo penal. e processo penal militar também. Porque eu sou instrutor do STM. Então a gente tá sempre dando curso, coisa, eu gosto muito. Então, assim, ó, e uma maneira de revisar é usando questões. Tem não fui eu que inventei também, obviamente, né? Porque a gente não tem que inventar a roda, a gente tem que colar em quem tá bem, né? Exatamente. E alguém inventou isso e para mim deu certo. Que é o caderno de erros. A revisão por meio de caderno de erros. Todo mundo conhece o caderno. O que é o caderno de erros? Agora falando para os nossos alunos. O caderno de erros nada mais é do que as anotações dos erros das questões que tu fez. Aí quando eu pego alguém que está se preparando para um concurso, o OAB mesmo, eu falo isso, ele tá, Mauro, mas como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Quando eu tenho um caderno de erros, e outra coisa importante, essa revisão, essas anotações para revisão, ela não pode ser não sei se dá para falar, Cadu, não pode ser no computador lá. Tem que ser à mão. Escrever. Primeira coisa, para quê? Porque tem que escrever, né? Porque tu vai usar várias ferramentas mentais, né? E se é um concurso que tem uma segunda fase, que tem uma redação, a gente tá todo dia clicando ou clicando aqui. Agora, escrevendo mesmo, então tu escreve, tu ganha na fixação do conteúdo e te prepara fisicamente até. Porque outra coisa importante, vem me dando os gatilhos que eu vou me lembrando e vou puxando. Tem alunos que nunca fizeram um concurso e nunca ficaram 5 horas com a bunda na cadeira. Aí nunca fiz um simulado de temperatura e pressão, que depois a gente vai falar que é importante, os dois fomos militares, usamos jargões às vezes. Mas assim, ó, então o aluno que vai lá e nunca fez um concurso e vai sentar assim, daqui a 3 horas ele tá aqui na cadeira. A gente não consegue pensar mais direito, tá? Mas voltando pro caderno de erros. O que é o caderno de erros? Eu fiz 10 questões hoje, errei uma. Eu vou lá e anoto. O que eu errei? Eu errei que o que era crime impossível? Eu errei. Aí eu vou lá escrever. Não, conforme o artigo 17, crime impossível é absoluta propriedade do meio, né? Ineficácia do objeto. Aí eu escrevi isso. Amanhã eu faço mais 10 questões, errei 2. Eu vou lá e coloco número 2, o erro, número 3. E todo dia, e aqui tá o detalhe. Cara, isso vale muito a pena fazer. Todo dia, antes de eu iniciar a minha bateria diária de questões, ou a cada 2 dias, eu reviso todo o caderno de erros. Aí eu tô estudando há 6 meses. O Marlon vai dizer, Mauro, mas já tem 100 pontos lá. O cara vai ficar o dia todo. Não, ele vai ficar 20 minutinhos. Bate o olho. Bate o olho e ele sabe aquilo. Cara, e aquilo é automático pra ele. Pronto, você Fixa falou um ponto mesmo. que fez me recordar a minha época de concurseiro, porque eu lembro que para Faz tempo produzir isso, hoje ele tá milionário, muito agora não tem mais. Mas Ele já foi que nem nós, já foi. Eu me lembro dessa época, porque assim, quando eu tava produzindo material, a gente, como concurseiro, a gente tem aquela visão de que, pô, tô perdendo muito tempo aqui, eu poderia estar avançando na aula, eu poderia estar indo pro próximo tópico da matéria. Só que, vamos supor, inquérito policial. Tô lá estudando inquérito, que é um conteúdo gigante dentro do processo penal. E cai muito carreiras E policiais. cai muito. Então você está estudando inquérito, você tá ali anotando, e uma aula que duraria 2 horas, talvez você leve 4, 5 horas, porque você está parando para anotar. Só que um ponto que o aluno esquece é que 2 semanas depois,
Aquilo que você demorou 3, 4, 5 horas para estudar, 10 em minutos. 10 minutos você revisa tudo. Porque senão ele ia ter que reassistir a aula e ia perder só isso. Reassistir a aula, porque esquece, existe uma curva do esquecimento, e por isso que eu sou apaixonado pelo o ciclo de revisão, que a gente consegue colocar na plataforma ali Sim. de 7, 15, 30 dias, que Que é é... uma novidade, né? Exatamente. de não deixar aquele conteúdo cair na curva do esquecimento. Porque o que você estudou hoje, 50% amanhã você não lembra de mais nada. Isso é humano, não é você que escolhe, não. Ah, não, eu escolho não esquecer. Não, você vai esquecer. Então, se daqui 24 horas você faz uma revisão, você volta pro topo de novo. Daqui 7 dias você já começa a esquecer de novo quando você faz uma revisão de 5 minutos. Você volta aquele conteúdo de Volta novo. tudo. Então, quando você fica só no estudo, e hoje, né, que a galera já começou a entender um pouco mais sobre a importância das questões, só que as questões, elas têm que ter ela tem que vir depois das revisões, Sim. né? E aí, eu lembrei que, como que eu fazia? Eu nem sabia disso aí que tu falou. Só que eu fazia de forma natural, porque eu falei, pô, quando eu errava eu fazia 10 questões de inquérito, errei uma. Eu falava, pô, por que eu errei Pô, essa tu questão? errou, não foi meu aluno. É errado. Por que eu errei essa questão aqui? Isso. Eu ia querer saber por quê. Porque se eu... Pô, tem essa questão no meu material, então é falta de revisão. Porque se tem uma coisa no meu material de revisão e eu ainda errei, é porque eu não tô revisando. Boa. Agora, se não tem no meu material de Eu revisão, errei de não ter colocado. eu errei de não ter colocado. Aí eu trazia Aí ela pra coloca. dentro, eu incluía ela. Sim. Eu lembro como é que eu fazia. Eu fazia encavalado assim, em cima do coisa. Tá vendo a Caiu- memória visual? Memória visual. Memória visual. E aquilo ali ficava na minha cabeça. Aí, por exemplo, essa questão eu fiz hoje, em abril. Em julho, eu ia fazer uma revisão. Ah, errei a questão da PF 2005. Desse assunto aqui. Fixava, né? Fixava. Você ficava com aquele ponto da sua revisão na cabeça, porque foi um... E o um resto tu tópico- continuava acertando porque tu já sabia. Exatamente. E o mais bacana da plataforma, mano, Hoje a gente tá falando muito da tutora e eu tô amando, gente. que cada podcast aqui. que cada matéria ou assunto tem sua importância dentro da... Tu consegue colocar importância E aí- dentro do É, estudo e do aí, aluno. e aí tu pode Isso- colocar a revisão, não, essa aqui ele tem que revisar mais. Cara, eles Aí tão essa sabendo aqui da ele tem que tutora mais que a revisar gente. 2, 5, 7, 15 dias. E daqui 15 dias. Não, essa aqui ele pode revisar só uma vez. Isso é sensacional. essa é a Por responsabilidade do assunto e Alessandro. por matéria, é Não, espetacular. por Ele e isso que Pedro. nunca demandaram suporte mesmo. Eles estão sabendo mais da tutora do que a Sim. gente. Eu tinha Não, não. esquecido desse assunto. Não, mas isso é fantástico, Mário. Por quê? Porque tu vai, vamos supor, carreira policial, tá? Aí, carreiras policiais. Ele vai lá e vai dar uma ênfase pro inquérito. Então ele vai colocar lá, são 10, né? Tu coloca 10 geralmente, né? Tem 5, 10 ali, não é? Ordeno. Ordena, tá? A gente tá sabendo. E aí, tá, agora se ele tá fazendo tribunais, provas, procedimentos, dentro do processo, tá falando na minha área pra não cometer nenhuma gafe, né? Então a gente consegue, claro, isso demanda, uma coisa que é bom que o aluno saiba, a ferramenta é boa, mas ela tem que ter expertise dos mentores para Por trás. abastecê-la. Sem Não, dúvida. ela sem o mentor não funciona. Entendeu? Então, e aí o que a gente vai fazer? Expertise, nós conhecemos o concurso policial, expertise, conhecemos o concurso tribunais, né? Nos possibilita usarmos a ferramenta Tutory para otimizar a moeda mais valiosa. Qual é, O Mário? tempo. Que é o tempo. Tempo. Tá vendo? Ainda mais a gente que é. A mentoria ela é espetacular, né? Hoje, eu nesse processo de concurso público, eu entendo a mentoria hoje como um fator essencial. Sim. Pelo que o Mauro falou. A gente hoje é o aluno que é o acumulador de materiais. Acumulador. Isso. Acumulador de material, ele ou compra um curso acessível, que daí é macro, é genérico, é para todo o Brasil. São 525 videoaulas e 10 mil páginas. Tá, e aí? Exato. E Não, vendeu e para o a Rio Grande do Sul. Aí a mentoria, ela faz exatamente isso. Ela pega a expertise de quem já obteve um sucesso em concurso público. Expertise, você puxou agora, hein? Tem- Pô, Ele Ele tá tem, virando empreendedor mesmo, né? já passou pelas dores do candidato, sabe onde vai obter o sucesso. Então, hoje é essencial, nesse processo de concurso público, que antes era o professor dentro da sala de aula, depois passou a ser o aluno que estava no seu quarto por EAD, agora acabou, né? Agora ele tem que ter um norte, uma direção. Até porque o nosso tempo parece que diminuiu, né? É. Diminuiu. Entendeu? Parece. Parece. Então agora, o papel do mentor agora é ser o disciplinador, porque lá na Streamer a gente tem essa pegada de milico, de ser disciplinador. E quando a gente fala milico lá no Sul, é bom que o pessoal saiba, milico é carinhoso, é um termo carinhoso, né? Para o Cadu ter que cortar depois isso. Mas você pode deixar, Cadu, que é um termo carinhoso isso aí, tá?
Então, essa disciplina, né? E aí o mentor, ele sendo disciplinador, ele otimiza o tempo do aluno. Sim. Isso, Muito. com certeza. É o que eu falo. Não, pode falar. Não, tu vai Não, falar. pode Já- falar. já cortei- Já cortei ela 10 vezes. Pode falar. vai. Não, era exatamente sobre isso mesmo, o papel do mentor hoje. A gente recebe alguns comentários no nosso Instagram falando exatamente disso. Ah, pra que serve mentoria? Né? A gente recebeu alguns haters lá ultimamente falando mal sobre mentoria. E o mentor, exatamente isso, é otimizar a moeda mais valiosa Não, hoje. e outra coisa, que é importante, o Marlon, tempo. a gente deixar claro isso, que a mentoria, ela não concorre com o cursinho. Muito pelo contrário, se os dois trabalharem Se juntos, complementa. estoura. Qual é o Claro. maior cliente? Vamos dar o nome, tá? Mas qual é o maior cliente da tua plataforma hoje? É um Cursinho. sim. O cursinho, tá vendo? Ou seja, não há concorrência. Na verdade, E que os se três tornou mentor maiores também, né? Os 3 maiores são cursinhos. Pois é, tá vendo? Então, não, a mentoria, ela não concorre com o cursinho. Até porque lá na OAB nós temos Se mentoria complementa. específica. Exatamente. Se complementa, complementa. porque assim, o aluno ele entra no curso e ele fica perdido. E a mentoria, Exatamente. ele entra para Isso dá fazer. estratégia, né? Exatamente. E o uma que ele estratégia levaria, mesmo. sei lá, anos, meses pra passar. Eu vou te dar um Anos exemplo. pra Eu tenho passar, um amigo meu que otimiza em passou, ficou 5 anos estudando. Se ele tivesse mentoria naquele tempo, em 1 ano tinha passado. Eu Se ele conheço. tivesse a Steam, Depois ele- estima mentoria. Essa estima mentoria tinha passado. Mas olha só, meses. eu não sei se vocês concordam. Mas aí ele não teria comigo. conhecido o Caio e nós não estaremos aqui. É verdade. Então foi Não, bom. foi bom Deus mesmo. sabe o que faz. Agora, o ponto importante, né? Eu sempre falo o seguinte: quando você contrata uma mentoria, você não é que. Tem muita gente que passa sem mentoria? Tem. Tem, lógico. Só que existem duas. Eu gosto de comparar os estudos com academia. Academia, personal Atividade trainer. física. Personal trainer, ele tá sabendo de tudo. E aí, quando você não é fazendo trabalho de Dá um toque pro Cadu pegar de- um personal. exatamente. Tá precisando. E aí, é exatamente isso, assim, quando você tem uma pessoa, um especialista ali te auxiliando, você vai deixar de fazer um exercício errado, você vai deixar Não vai de se machucar. não vai se machucar, um problema de coluna, uma atrofia, são tantos E vai bíceps ter o não quê? vai crescer bíceps não vai assim. crescer muito Era isso, rápido. e vai ter o que você quer O mais resultado, rápido, né? que é o No resultado. exatamente. Então, assim, essa parte, assim, para alunos, eu gostei demais, assim. Eu só queria finalizar com um ponto que você começou a falar e parou, que foi a questão do simulado. Conta pra gente aí. Tá. Olha só, isso para nós é muito importante. Eu uso isso. Eu tenho um projeto lá na faculdade, na Fadismo, onde eu trabalho, que se chama Advog, que é um processo gratuito lá para os alunos do 8º, 9º e 10º semestre, tá? Que ele se baseia num simulado diagnóstico que a gente faz na nossa plataforma, também na nossa mentoria, para saber quais são os níveis de dificuldades do aluno e depois a gente faz um direcionamento no estudo dele. É uma mentoria dada pela instituição, tá vendo como se complementa? Uma Olha mentoria dada pela instituição. Eu acho que cabe essa palavra para o Advog, que é uma mentoria para os alunos nossos da faculdade aprovarem na OAB. Tá? Então temos isso lá. Mas quando o simulado é feito, quando é que a gente deve fazer um simulado, Marlon? Um simulado ele deve guardar ser o mais fidedigno possível com a prova que tu quer realizar. Quando eu falo fidedigno, não estou falando só em nível de questão, isso é fundamental. Né? O assunto a ser cobrado, o nível da questão, isso é fundamental. Agora, quando eu falo em temperatura e pressão, é o aluno fazer. Eu vou fazer um simulado para OAB. Para a OAB, tá? A OAB é 5 horas de prova, sempre às 13 horas de domingo. Quando é que ele vai fazer os simulados dele? Às 13 horas de domingo. O cérebro dele, sem ter nenhuma. Ele é meio que automático esse É gatilho. a hora da prova. 13 horas de domingo é a hora da prova. Então eu vou começar a me preparar para a prova. Já vai bem. Cara, e isso dá certo. É igual o TAF. Os 2 concursos da Polícia Federal que a gente fez, teve TAF. O que eu fazia no meu TAF? Eu simulava o TAF a cada. Já estava fazendo isso, estudando e fazendo TAF. É bom que o pessoal saiba. Carreiras policiais tem que haver esse casamento entre preparação para o intelectual e preparação para a prova física. 60% do pessoal da Polícia Federal fica na física. Né? Imagina, se cada 10 chegou já a esse máximo. Imagina. Caraca. Tu estuda, não te prepara fisicamente, porque não é fácil, gente. Não é fácil. O Cadu não passaria se você Não, preparasse. o Cadu não passaria. não. Tá? Jamais. Mas então, assim, ó, se tu tá fazendo Ele luta pra movimentar a câmera, imagina. Imagina, agora não levanta ali, tá baixado. Ei, mas olha só, se tu pegar a tua preparação, tá? Do TAF, e tu vai dar uma treinadinha pra não te machucar. Mas a partir de semana que eu vou fazer todo o TAF. Sábado, geralmente a prova é sábado, todo sábado eu vou fazer o TAF. Eu vou correr os 1.200, os 2.200, vou fazer as 5 barras, vou fazer as flexões, os abdominais.
Não vai conseguir na primeira vez. Como tu não vai conseguir fechar o simulado? Mas aí todo sábado tu vai lá. No dia da prova Vai física ser é só apenas mais mais um. Mais O um. dia da tua prova intelectual é só mais um. E no horário da prova que a gente sabe já. Ó, saiu o edital, a prova é tal dia. A partir do edital, tu vai fazer os simulados. Claro, tem que resolver questão do dia a dia, né? Óbvio, né? Mas o simulado com o número de questões, dividida dentro do número que a plataforma possibilita isso, tá? Dentro do número de questões, número As da 4 matéria, horas sentado ali. sentadinho, pode até levantar as 3, porque tu acabou. E a gente quer levar um chocolate. Eu posso comer chocolate na prova, Marco? O que tu acha? Eu acho que não. Tá, eu acho que pode. Tu pode comer 20 gramas. Sabia disso? 20 gramas. Porque assim, ó, o chocolate, ele te dá energia. Tu não deve comer porque é academia, É. tá? Mas eu que como muito chocolate, tá? 20 gramas, ele me dá energia. A partir das 20 gramas, Ele começa a embaralhar. Ele retira a energia de algum lugar pra processar o chocolate. É comum tu chegar às vezes na prova e tem um cara com uma barra de chocolate. Aí já É, pesa, porque eu o já leite- vi. Entendeu? Eu já Rato ia penso. direto com barra de E a chocolate. barra de chocolate. Por isso não foi aprovado. Não, mas eu ouvi. Antes eu também ia com chocolate. Só que aí depois eu vi algum artigo na época que falou que o chocolate tirava a sua concentração, uma coisa Não, assim. ele tira por quê? Porque a energia que deveria ser despendida pro cérebro, vai pro teu segundo cérebro que nós temos, que é pra processar o chocolate. E aí Existe eu uma parei. forma de comer chocolate em concurso público. Cadu, presta atenção. Tu leva 3 bombons. Sabe dessa ou não? Não. Tu leva 3 bombons. Aí tu pega o primeiro bombom e abre fazendo barulho. Todo mundo olha pra ti. É Tá? verdade, Aí já tu desconcentra. coloca, desconcentrou e continua fazendo a prova. Deu uns 3, 4 minutos, tu tá com o bombom aqui, ó. Tu abre o segundo bombom. Blum, blum. Pessoal, puta. E aí, continua. E fica uns 2 bombons. Dá uns 10 minutos, tu abre o terceiro, todo mundo para de fazer a prova pra saber o que tu vai fazer com o bombom e tu tá desestabilizando os concorrentes. Claro que não, é brincadeira. Caraca, Boa. eu os dois aqui. Mas quando tu abre o terceiro, o cara diz, o que tu vai fazer com esse terceiro bombom? Parou a prova, não vou mais, agora o meu foco é Onde nele. vai enfiar? Tá, vamos lá. A gente falou, foi muito bom, acho que já deu uma aula aqui. Acho que essa parte do simulado é muito legal, porque muitos alunos, eles querem fazer simulado 7 horas da manhã, durante a semana. E o simulado, o próprio nome já diz, tem que simular a realidade. prova. Não tem que fazer Ah, simulado. não, mas eu quero ir no banheiro agora e quero tomar um banho no meio do... Tu pode tomar banho no meio do concurso? Tu não pode tomar banho no meio do simulado. E uma coisa que se eu estivesse dando mentoria hoje, eu fazia na Tutory. Era fazer as transmissões ao vivo, todo domingo, botar os alunos frente da câmera. E não poderia sair. Até que Boa fizesse todo o simulado ali, eu olhando pra ele. Porque das mentorias hoje, são poucas que Marlon, tem. imagina se nós tivéssemos na Tutory uma ferramenta que o aluno desviasse o olho e a gente descobrisse. Ah, já deu spoiler lá mais cedo. Não, mas assim, só de estar ali, com a pressão de que o mentor dele tá ali. Que tem um É, examinador. é o porque fiscal, é o fiscal da Boa prova. essa. Então, assim, Anota ali, Sandra. isso já é um E diferencial. hoje em dia a gente tem várias ferramentas que permitem isso, assim, de colocar uma galera toda Sim. ali. Na Tutory na você Tutory. Sim, não, Você não, consegue exato. fazer isso, a transmissão ao vivo lá, com 290 pessoas, ao vivo, todo mundo te Mas olhando aí a gente ali. vai ter que fazer em 8 vezes. Nossa, porra. Então, conseguir ali aplicar o simulado gera pro aluno uma responsabilidade. E, cara, eu fazia um simulado rapidão. Porque tu queria te livrar logo. Exatamente. Então, assim, queria ficar livre logo pro domingo. Posso te fazer uma consulta? Manda. Tu acha que valeria a pena colocar um ranking dentro dos mentorados? Ou isso iria desestimular? Ou iria causar pressão? Vamos lá, a gente faz... Entre os mentores, você fala? Não, entre Os os mentorados. mentorados. Os mentorados. 290 pessoas fazendo a minha prova. Ó, pessoal, vamos lá, o simulado é agora, vamos lá. Puf. Vê quem passa e quem roda. Ó, tem 40 vagas aqui. Não, porque já tem, Já né? tem um ranking. já. Não. Isso eu sei, mas a que ponto tu acha que isso vai, entendeu? Divulgar Ah, entre eles, isso. assim, numa questão de... Agora eu tô falando com o Marlon, Os que foi 10 aluno. primeiros, os É, 10 os 10 primeiros iam primeiros ficar vibrado, É. né? Só que o cara que tá ali em 50, cara- ele já fica... Pois é, Exatamente. então isso aí tem que sopesar, né? É. Questão... Isso aí é um ponto que, Vamos assim... falar em off depois quando o senhor pagar pra mim. Mas, mas o ponto é que, assim, pode gerar 2 tipos de pensamento. Depende muito do aluno. Claro. Se for um aluno inteligente emocionalmente, ele vai falar, pô, se tem uma galera aqui que tá na mesma mentoria que eu, que estuda com o mesmo material que eu, e eu tô ficando pra baixo, significa que eu tenho que estudar mais. Então, eu trago a autorresponsabilidade pra mim. Isso se chama inteligência emocional. Se o aluno tem essa inteligência emocional, ele vai ter essa autoavaliação de que não é culpa da mentoria, não é culpa dos alunos, dos outros amigos dele, é culpa dele mesmo, que tá da estudando mentoria pouco. não, porque tem 10 melhores que ele que estão fazendo a mentoria. Porque tá Exatamente. funcionando.
Só que tem um aluno que é o aluno mimimi, que fala, E hoje em que não dia- sei o quê, hoje em dia quase não tem, né? Pode cortar aí- isso. Então, assim, vai falar, eu sou o coitadinho, eu tô estudando, por que que minha nota não tá boa? A culpa é do Mauro, que fez um simulado muito difícil, não é isso aqui que reflete a prova. Então, assim, tem vários pontos. Eu, particularmente, pelas pessoas que eu já conversei, é porque na minha época não tinha essas coisas, né? Na época, geração Imagina na minha 95, Era o 96. espírito competitivo mesmo. É, exatamente. Então, assim, na minha época não tinha essas coisas. Mas se tivesse hoje, eu encararia De com boa. inteligência emocional. E, assim, pelo que eu converso com os professores e mentores, cara, a galera se degladia por causa do ranking, velho. Então eles veem aquele ali e falam, esse bicho tá estudando mais que eu, então agora que eu vou estudar mesmo. Serve, pega aquilo como uma alavanca para ele. Exatamente. Justo. Então, assim, eu não. Porque Assim, assim, ó, Mário, esse aluno, vamos ser bem sinceros, porque a gente tem que ser, a gente é muito, muito honesto. Esse aluno que se abala com ranking, ele tá para trás, né? Ele tem que dar uma ajustada na Ele tem que inteligência mudar o rumo emocional dele, né? dele, porque É. ele tá para trás. Imagina numa reprovação, né? Sim. assim, na Tutor a gente tem quase 300 mentores, já passou. Quantos que mandaram tirar a Tutor? Eu acho que nem 10. Não tem 10, Não tá assim. em 10. É. Tem uma galera que Tem um público, né? Tem um público, é um nicho dele. Isso. Aí eu nem vou citar aqui Sim, o sim, nicho. sim. Mas tem um nicho que fala assim, cara, o meu público não tá acostumado com isso aqui. É. Ele não funciona com essa pressão. A galera de carreira policial, de tribunal, a galera já quer, Já gosta. já gosta. Então, assim, depende do seu nicho. É o que eu Claro, falei, claro, é o que eu claro. falei no podcast semana passada, no meu Se podcast. não assistiram, assistam. Exatamente. Antes de você começar a mentoria, você tem que entender o seu público. Não adianta você querer Conhecer a ranking, dor do cara. conhecer a dor, você tem que entender quem é a sua persona, quem é o seu aluno, quem é a pessoa que você está vendendo sua mentoria. Esse é o primeiro ponto. E aí, falando já de mentoria, sendo que a gente falou pra caramba já, né? Vamos entrar agora aqui um pouquinho, falar pra galera que nos acompanha, né? Que são os professores, que são os mentores. Vamos voltar um pouco da nossa comunicação mais pra essa galera. Mauro, eu vi que você é um cara que gosta de redes sociais, que tá sempre ali, tem o Alessandro ali pra fazer os seus vídeos, né? Parabéns, Alessandro. Que São bons os que é vídeos o por causa videomake, né? Que edita ali. Como é que você faz, né? Já entrando nesse ponto das mentorias, como que você faz para conciliar o trabalho pesado do STM, família, tem a mentoria, tem o trabalho de marketing, Cursinho. tem o cursinho, a tem as faculdade. aulas, porque assim, cara, a sua persona, o que você é hoje na Tutory, Eu é sei a, que é de persona e é aluno. a realidade de 90% dos mentores. A maioria são professores, trabalham em cursinhos, são pais, são maridos, tem o serviço público. Como que você faz para conciliar todo Marlon, esse universo? E o mais legal, que eu luto, né? Eu faço jiu-jitsu e Olha eu isso. corro e ando de bicicleta. E bicicleta, cara, eu tenho um projeto legal e o pessoal fica convidado a fazer, que é o pedal em movimento. O que é o pedal em movimento? Tem que fazer 40 minutos de cardio por dia. Aí eu fico pedalando, só procurar ali que tu vai achar. Aí eu fico pedalando, tirando dúvida dos alunos. Quando é prévia da OAB, eu estipulo horários. Horários com temas, né? Às 7 da manhã nós vamos dar 40 minutos. Aí eu faço 40 minutos pedalando de assuntos e o Pedro faz 10 minutos, que não pedala, o vagabundo não tá pedalando, mas o Pedro faz daí de questões com ele sobre aquele assunto. Ó, hoje é inquérito, amanhã é NPP, depois provas, e aí eu faço isso. Então, assim, a atividade física para mim é muito importante, sabe? E independente, tudo isso que eu faço é porque eu me mantenho saudável. E isso vale pro aluno também, entendeu? Ele não pode esquecer disso daí, entendeu? Ele não pode esquecer. Ah, como é que eu consigo? Organização, primeira coisa, né? Organização é fundamental. Mas se manter saudável, ter uma rotina saudável, um sono restaurador, isso vai ajudar o aluno. Entendeu? Assim como me ajuda, tá? Meu sono não é tão bom quanto o do Alessandro, que esse cara é brincadeira. Tá? Eu tenho uma rotina para mim é muito importante, sabe? A rotina, acordar a tal hora, ir pra academia, depois eu vou pra não sei o quê, depois eu consigo no jiu-jitsu à noite, eu consigo, sabe? Para mim é importante isso. E Qual a essa... tua faixa do jiu-jitsu? Não, vou pegar azul agora. Não, mas eu sou... Quer desafiar já? Já quer fazer um rola aqui, eu Tá faço. fazendo? Bora. Uma Depois, rolinha depois aqui. Bem soltinho, bem soltinho. Mas olha só, não, eu faço jiu-jitsu há muito tempo, só que eu nunca fiz assim, para ter uma ideia, o meu mestre, o Léo, que ganhou agora até o Grand Slam, ele ganhou o Grand Slam no Rio de Janeiro, deve ter acompanhado semana passada, ele ganhou, ele era azul quando eu comecei, cara. Eu sou daqueles branca que nunca pegam, sabe? Vai lá, passa 6 meses e para. Aí quando vem aqueles azul Nutella, não rola. Não. Até uns roxos ali. Tá, mas olha só, quando a gente pega a atividade física boa,
tá? Quando pega uma atividade física boa, e uma organização é fundamental. Eu acho que eu consigo fazer tudo isso, por quê? Porque eu procuro me manter saudável e organizado. Eu acho que isso é fundamental, manter saudável e organizado. E eu tenho uma agenda, isso para o aluno é importante também, entendeu? A agenda te tira o peso do o que eu tenho que fazer amanhã. Isso. Exato. Entendeu? E quando tu cumpre a agenda, e aí eu vou falar para o Alessandro, hoje de manhã ele me falou isso, eu achei muito interessante, porque a gente discutiu, né? O que vamos falar lá, até porque só eu falei quase, né? Mas enfim, desculpa, Alessandro. Mas olha só, o Alessandro falou uma coisa que é importantíssima. Quando tu vai lá, a Tuana é nossa mentorada, ela vai lá, ela tem que estudar, ela colocou na plataforma, fez a anamnese, que 3 horas por dia ela estuda, porque depois ela vai fazer as coisas dela. Quando ela chegou de 3 horas, ela respira e vai fazer bem as outras coisas dela. Entendeu? Não estudei. Entendeu? E ela sabe que se ela não conseguiu hoje, amanhã a gente clica ali na tutor e ajusta, fica tranquilo, Tuane. Então isso é importante, a tranquilidade. E se ela se manter tranquila com uma agenda e se manter saudável, ela consegue realizar tudo isso. E eu vou falar pra vocês. Você falou da atividade física, vou revelar um segredo que eu nunca revelei. Olha, Olha o atenção. marketing. Tchan, 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 tchan. Cadu, bota a trilha. Mas é assim, o segredo da inovação, você pode perceber. As melhores ideias que você tem é praticando atividade física. Eu tive ideias brilhantes de gestão, de marketing. Não no jiu-jitsu, que é um xadrez. Não, no jiu-jitsu não dá. Não, no jiu-jitsu não dá, mas na academia, Sim, na esteira, Na caminhada. na caminhada, na bike ali. Cara, você tem ideias Os insights ali. geniais. Você tá focado também. Eu não tô ali na academia pra trocar ideia, fazer amizade, não. Eu tô ali pra ouvir meu podcast, ouvir uma música e fazer meu treino. Então, nesses momentos que eu saí do escritório, que eu tava ali cuidando do meu corpo, foi onde eu tive as melhores ideias. a mente assim. saudável. Manter a né? mente Isso. saudável. Exatamente. Não, mas Outra coisa, o isso é sono. dopamina, né, gente? Sabe que tu tá ganhando ali dopamina e endorfina, isso ajuda na sinapse, ajuda a ter mais ideias, né? Exatamente. E o sono é outro ponto. Você pode perceber, se você estiver preocupado com alguma coisa e você não conseguir dormir, você não vai conseguir produzir no outro dia. E o bíceps não cresce. E o bicho, pra manter isso aqui, Tem que dormir muito. tem que dormir bem. Filmou aí, Cadu, o bíceps? Se não filmar o bíceps dele, vai... Não, tem que. Ele quer... Eu tô até Não, incomodado que, Ele vai o querer- microfone da Tuane tá pegando bem em cima. Ele Deixa vai eu querer tirar aqui. cortes Aí, no ó. bíceps. Aí, ó. Pô, Tem até que agora, pegar. Agora eu ia pegou. cortar. Até agora Não, eu ia tríceps. cortar o podcast. Não vamos cortar. Deixa assim. Mas isso é importante você falar, porque assim, a gente entra nessa jornada do empreendedorismo e na situação de servidor público, pai, marido, esposa. Prioridades que não é essa. E aí acaba que aquilo que é fundamental para que você consiga desenvolver todas essas atividades acaba ficando de lado. E aí você deixa de dormir bem, você deixa de se alimentar bem, você deixa de fazer atividade física. E eu falo isso com propriedade porque comigo foi assim. No início da tutoria ali, cara, eu tinha uns Fica 15, 20, desleixado, né? eu tinha uns 15, 20 alunos para cuidar, porque eu tinha que ter aquele faturamento ali para pagar a tutoria. Tinha a tutoria que estava começando ali embrionária, aquilo ali que você clica hoje, cai a meta, rapaz, aquilo ali no início foi loucura para desenvolver aquilo ali, trabalhando, pensando, cara, e se o aluno replanejar 11 horas da noite? Já parou pra pensar nisso? Se o aluno tem 8 horas para estudar hoje, se o aluno tem 8 horas para estudar de segunda a sexta, e ele não estudou de segunda, nem terça, nem quarta. E se ele fizer um replanejamento 10 horas da noite, você acha que a plataforma faz? Ela coloca 8 horas ou ela coloca só 2? Para aquele dia? Para aquele dia. Ela vai colocar 2? Na verdade, ela Mas- não coloca, ela joga tudo pro outro dia. Ela joga, na verdade, ela Sim, coloca mas 2 aquelas horas. 2 ela considera. Ela no outro dia. considera. Isso. Exatamente. Você acha que foi fácil fazer isso? Rapaz, Quem aí. disse que foi ele que fez, né, cara? Não, mas eu tava sempre do lado e motivando. Ah, os nossos, né? Era o mentor dele. Era o né? mentor dele. Bora, tá. Esse foi o podcast bom, muito bom. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente deixa de lado mesmo no início ali, mas a importância dessas atividades Isso estarem chama-se incluídas. equilíbrio. Né? Equilíbrio é a Equilíbrio. palavra de ordem, assim, hoje Equilíbrio. nessa vida. Equilíbrio para usar isso aqui, ó. Equilíbrio. Tu gosta de rede social? Eu gosto, mas eu tenho, entendeu? E hoje em dia tem uma ferramenta legal que todo mundo sabe, que é a possibilidade de programar as postagens, né? Como eu tenho um projeto de 40 dicas antes da prova da OAB, eu faço um vídeo por dia. Já tem vídeos prontos ali que eu utilizo, né? Já programado lá para outra semana, que eu vou estar enrolado. Entendeu? Caraca, Então, tudo isso legal. é organização. É eu sendo mentor de mim mesmo. Exatamente. E como que hoje você tem alguém que usa, que cuida das suas redes sociais, ou é você mesmo que faz? Eu. Então, se o aluno te mandar um direct, é você mesmo que responde. É eu que respondo.
Legal, hein? Já fica uma dica aí, porque a galera gosta Isso, de começar não. a delegar até isso. De- E outra coisa, eu fiz o dever de casa vendo todos os podcasts aqui. É por isso que ele tá bom, velho. Isso é fundamental, Ele você assistiu. trabalhar, ser assim, ó, isso eu já falei para o Alessandro e para o Pedro. A gente, o que tem que ser delegado? Aquilo que é atividade meio. Isso eu posso delegar, faz um card para mim, ok, aprovei, posso. Agora eu não posso delegar para conversar com o aluno. Tirar dúvidas da plataforma, quem sabe, mas agora a dúvida de o que. Pô, não tô entendendo isso, me ajuda aqui, tem que ser um de nós três. Imagina- Será um de nós três. Imagina uma pessoa terceirizada ali Não. dentro do seu trabalho respondendo uma dúvida de inquérito. Não. Não, e imagina. com tanta coisa, como é que vocês se mantêm atualizados, assim, no mundo dos concursos, né? Com as tantas mudanças que a gente vai tendo Até aí. assistir os podcasts. Ah, pois é. É otimização do tempo. É. Por exemplo, no voo, a gente vende que viemos. Porque assim, ó, nós moramos a 5 horas do check-in. O que é isso? Nós moramos no interior, então o grande problema de Santa Maria é que são 5 horas. Tu tá o quê? Tu tá 40 minutos de check-in. É, aqui. Não, 30 minutos. Então É, dá pra 30. dar. Que hora eu vou? 6? Sai 5. Não, É. tá, 4h30. Tá. Nós não, o voo é às 8? Nosso voo era às 4. Saímos lá de Santa Maria às 8 da manhã. Um dia Um antes. dia. Então, durante nós ia ouvindo. Tudo questão de Legal. tentar otimizar. Show de bola. E em relação à mentoria, quais são as suas expectativas? Me fala, agora eu quero ouvir o Alessandro também, Isso. que eu acho que ele tem uma visão boa disso. Qual a visão de vocês em relação ao futuro desse mercado de mentoria? O que vocês esperam? Acham que vai mudar? Vai continuar? Quais são as expectativas que vocês têm? Assim, meu irmão, como eu já ressaltei, destaquei antes, né? Para mim, a mentoria hoje ela é essencial, né? Nesse processo de concurso público. É uma ferramenta que deve ser utilizada. É indispensável hoje nesse processo. O que a mentoria proporciona? Um norte, né? Então, a mentoria, eu costumo dizer que a mentoria é uma bússola. Como se fosse uma bússola. Então, te dá a direção, te dá o norte pro aluno obter a aprovação que ele quer, o sucesso que ele quer. E esse processo ele é muito árduo, né? Do estudo, tu abre mão, tu tem que renunciar a muitas coisas, às vezes renuncia a estar com a família, estar com os amigos, sair. E aí vem dificuldades, e se tu não tem um norte, não pode ficar à deriva, né? Então pode gerar dúvidas, vou passar, não consigo, eu tenho que atender meus filhos, eu tô com um problema de saúde agora. E aí o papel do mentor, ele entra nessa questão. Diminuir a ansiedade do aluno, porque ele vai ter um cronograma, uma estratégia. Então ele vai estudar, hoje eu vou acordar e vou estudar 50 páginas de tal assunto, fazer 20 questões, e ele venceu, e ele sabe que tem alguém cuidando daquele estudo e que ele vai vencer o edital. Então aquilo ali já vai ao natural dar uma tranquilidade a ele. Pô, venci, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma academia. Ele não vai abrir mão de muitas coisas vai tranquilo, né? e vai, vai exato, tranquilo. vai. E eu cumpri a minha meta. Então já começa um processo, desde o primeiro dia de mentoria, já começa um processo diferente do estudo dele, de que se ele estiver sozinho, Perfeito. né? Então, esse apoio motivacional é legal, essa diminuição de ansiedade, esse cronograma especializado de readequação rápida, atendendo principalmente a demanda dele, o que ele tem de tempo. Fazendo ele manter constância no estudo. E dá essa disciplina, principalmente o Mauro tocou num ponto importante, porque os candidatos, os alunos, né, tem que ter uma constância de estudo e uma disciplina. E o cronograma especializado te dá essa oportunidade. Tu manter o estudo, todo dia tu vai aumentando teu tempo de estudo, vai chegar um momento que o aluno vai dizer, Alessandro, ou Mauro, ou Pedro, eu já dou 2 horas, tá tranquilo para mim, eu quero estudar 3 horas agora. Então, e agora eu quero estudar 4, quando vê ele tá estudando. Então, vai mais ao natural isso e de forma mais tranquila, né? Sem tanta pressão, né? Sem tanta pressão. Então, é importante. A mentoria, hoje, ela otimiza o tempo, ela dá maior eficiência no estudo Eficácia na aprovação. e eficácia na aprovação, sem dúvida. E quais são os critérios de um aluno ao escolher um mentor? Porque mentores nós temos vários, Sim, né? mentores, E o que são vários. diferencia, né, os excepcionais dos demais? São metodologias diferentes, mas um mentor, tipo nós estamos focados mais na carreira policial e TJ, tribunais, né? Então, óbvio, o aluno ele tem que, se ele quer uma carreira policial, ele tem que procurar mentorias que mais especializadas nesse assunto.
Isso é importante. E ver a própria Trajetória, do mentor, né? Se Porque ele, assim, ó, tu tá vendendo uma solução de dor, tu tem que ter sentido aquela dor. Isso você é tem que isso. ter E, eu sentido não, a dor. e não estamos falando mal de quem não tenha passado por isso, mas eu acho que assim, ó, se eu fosse procurar uma mentoria para um cargo, eu ia procurar uma mentoria de alguém que tivesse trabalhado naquele cargo, ou estando naquele cargo, ou enfim. Por quê? Porque os concursos mudaram, né? Isso é importante, né, Marlon? Olha só, vamos pensar num estudo aqui para a Polícia Federal. Eu gosto de usar esse como paradigma da Polícia Federal. Pegar delegado da Polícia Federal, tá, gente? Olha só como mudaram os concursos. Antigamente não tinha mentor, os caras passavam. Não tinha mentoria, os caras passavam. Mas veja bem, 2004, que foi quando eu passei Polícia Federal, eu passei pra gente, fiquei por... Eu sei esses dados porque eu fiquei por uma questão na prova objetiva para delegado. Quem sabe não estaria aqui hoje, né? Mas enfim. Esse número foi 67. O que eu fiz e o ponto de corte deu 68. Então, 68 ponto de corte em 2004. Passou-se 10 anos sem concurso. Foi esse tempo que o Alessandro ficou estudando, ele meio perdido. Aí o próximo foi 2013, eu acho, não foi? Por ali, né? 2010, 2013. 2013. Pegar o cara que eu me lembro, delegado. 84 questões. E aí, eu tô falando do LIC da CESP. Ou seja, a cada 120 tira. Então, de 62 pulou para 84. Último concurso. Quanto tu acha que deu a nota de corte? 92. 62 líquida, 84 e 92. Qualquer um que tá assistindo algo gado aí vai saber o que eu tô falando. Tem quase que gabaritar a prova. Claro, então, hoje em dia, o aluno que ele precisa de mais ferramentas. O estudo tradicional, ele não tá superando a expectativa. Claro, o que fez isso? A democratização até mesmo da jurisprudência. Vamos falar em CESP. Tá? Pegamos o CESP. Como que eu tinha acesso o que mais pergunto no CESP que é a jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais? Porque eu não tinha um site lá que me dá hoje todas as compilações. Então, quem tinha acesso era aquele cara que conhecia, assinava, olha o absurdo, nós assinávamos o push, sistema push, do STF, do STJ, para vir os informativos, 60, 70 páginas. Hoje em dia, tu vai num site específico aí, tu tem tudo ali direitinho. Então, todo mundo tá sabendo aquela jurisprudência. Ele pergunta, todo mundo acerta. Mas tem gente que ainda não sabe a existência desse site, tem gente que precisa pegar, olha, isso aqui tem que estudar, cara. Entendeu? Então, hoje em dia, os concursos estão muito mais difíceis. Aquele cara que passou, eu ouso dizer isso, cara, aquele cara que passou antes de 88 num concurso pica. Não sei se dá pra falar isso, tá? Pode. Tá? Ele não passa hoje num concurso nível médio. Com aquele estudo que ele tinha lá, não passa. Eu não tô de sacanagem, a prova era muito mais fácil, mas não passa hoje. O de técnico já tá difícil pra caramba. Não, é o mais difícil que tem. Por que é o mais difícil? Porque tem quase fechar a prova. Mas concorrido, Nós tá? temos lá na Mais auditoria concorrido, 10 mais técnicos. concorrido. Nós temos lá 10 técnicos. Todos com nível superior. De psicólogos, advogados, engenheiros, todos. Então, ou seja, ninguém mais concorre. O concurso é de nível médio. Mas não tem pessoa de nível médio fazendo. Não tem. Entendeu? Então, hoje, aquele concurso que ele fez lá, que ele passou com meia horinha de estudo só lendo o código, não entra hoje no cara que trabalha para ele. Então, tu precisa o quê? Melhorar as tuas ferramentas. E a mentoria vem para isso. E com a Tutor, melhor ainda, né? Show de bola. E qual Tá legado bom. que vocês querem deixar? Como professores, mentores? Eu como professor, já que sou, eu tenho uma coisa que eu falei até no café ali embaixo, que para mim é o que é a maior ganho que eu tenho. Eu entrar num órgão público e o cara me chamar de professor. Agora nós estávamos com um problema de passagem. Problema não, de ajuste de horário, por causa daquelas 5 horas do check-in, né? E eu perguntei para nossa supervisora lá, eu digo, fulana, quem é que cuida das passagens no tribunal? E ele falou, a fulana. Vou te dar o telefone, o ramal, que a gente trabalha, liguei. E ela, tudo bem, fulano. Aqui é o Mauro, diretor aqui de Santa Maria. Tudo bem, professor? Eu digo, ganhei. Resolvido, foi minha aluna, cara. Ela trabalha no órgão que eu fui, foi minha aluna pro concurso. Caralho, Ajustou a passagem, foi uma maravilha. Entendeu? E isso é impagável. Tu ir lá na auditoria, quantas vezes o advogado não vai defender e sobe lá pra tirar uma foto na minha sala depois comigo, porque foi meu aluno OAB. Isso para mim é o maior legado que a gente pode deixar, é a melhoria de vida das pessoas. Porque o concurso público é a democratização. E isso no Brasil, eu amo meu país. Amo de paixão, assim. E não gosto que fale mal também, tem isso, tá? E tem gente, porque o país tal é melhor. Veja bem, vindo da onde nós três, não sei a história do ano, mas nós três aqui viemos. Se fosse, vamos pegar eu e o Alessandro. Tem países ditos de primeiro mundo que para ser graduado da força, graduado de soldado, vamos pegar ali sargento a subtenente, tem que ter indicação de um deputado distrital. Nossa. E para tu ser oficial, tem que ter indicação de um senador da república.
Aqui não. Aqui se tu sai lá do Santiago do Boqueirão e tu faz um concurso público, tu vira sargento, faz um concurso público, vira oficial. Não precisa ter QI nenhum de indicação. A meritocracia do concurso A coisa e tu mais poder, linda que é tem. coisa mais linda e tu poder ajudar, Marco. Chegar lá o cara dizer assim, cara, hoje eu tô bem aqui porque tive aula contigo. Às vezes nem é isso, não é isso. Passei por tua casa. Quem por minha casa passou porque ele estudou, pô. Sim. Entendeu? Ah, passei por causa da mentoria. Porque a gente deu e tu fez. Porque, o que adianta o cara me pagar E não pra fazer. eu fazer a mentoria pra ele e ele vai lá e só tica na plataforma e dizer que fez. Pra se iludir. Aí chega lá e é. Não, ele passou porque ele passou, por mérito dele. E passar em concurso público no Brasil é mérito da pessoa. Sim. E não tem fraude, não tem porcaria nenhuma. Não tem. Concurso bom não tem isso. Pode ter algum, assim, ó, é 0001, tu não enxerga. Tu colocar numa fila, tu não enxerga o último da fila. Entendeu? Então é sério, a seriedade dos concursos. O pessoal tá aí, é transparência, publicidade. E esse legado de tu ter ajudado a pessoa a mudar de vida, e às vezes não é só dela, mano. Então, às vezes da família dela. Sem dúvida. Entendeu? É tu poder pagar um baita plano de saúde pro teu pai, pra tua mãe. Imagina, isso não tem coisa melhor. É. Eu dou uma mesadinha pra mãe lá, que é meia dúzia de pilha, e é a melhor coisa que eu faço na vida, assim, sabe? É um débito encontro, sabe? E a nega aproveita, a nega Erodi, beijo. Já vai esse. Não, e acaba que o concurso, quando você é aprovado, você acaba transformando a vida de várias pessoas que vivem assim ao seu redor. Seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio. Esse é o grande legado. Esse é o grande legado, exatamente. Ajudar as Formar pessoas a... a vida das pessoas. Qual a mensagem que você deixaria para o aluno que está começando a estudar agora? que nunca terá sido sorte, nunca, mas dedicação e empenho dele. Aí passei por sorte, não existe. Continua estudando. E agora essa questão assim, o concurso é uma fila, né? Sabe? Tem que entrar nessa fila para passar. E acreditar em ti. Nunca vai ter sido sorte. Vai ser o quê? Vai ser dedicação. Vai ser dedicação, dedicação e dedicação. Porque o concurso é que nem tatame. Eu posso falar isso pra ti. Ali não tem mentira, não tem, entendeu? No tatame Ali lá é não você tem. e você. Quem é tu? Não interessa. Subiu ali, zerou e aí vamos lá. Né? Matei e bicho pegou. E o concurso é assim, entendeu? O concurso é tu e tu ali no dia da prova. Né? Então, só não desistir, focar e vai dar certo. Ser disciplinado, constante nos estudos. O Mauro usa bastante isso. Nunca terá sido sorte, né? E eu falo, nunca desista, que a persistência vai levar à aprovação. Nunca desista dos seus sonhos, né? E venha para o Steamer Mentoria. E para quem tá começando a mentoria agora, tá no cenário ali de acabou de passar no concurso, quer dar uma guinada na mentoria, o que você falaria para essa pessoa? Vem para Tutoring. O que mais? Não, zoando não, falando sério, né? Mas eu acho que assim, ó, como qualquer empresa, assim como a Tutoring como empresa, agora falando na empresa Tutoring, com qualquer outro cursinho, tem que haver assim, ó, sempre reformulações. Tu não pode parar no tempo. Né? Ah, eu comecei mentor agora, deu certo. Não, tu tem que procurar, é aquilo que eu gosto do pessoal da academia, 1% a cada dia. Melhorar na tua empresa 1%. Ah, comecei agora a mentoria. E o Alessandro fala, eu tenho que amanhã saber 1% a mais do que eu sei hoje naquela matéria, Eu tenho que né? dormir sabendo mais de como eu acordei, né? Eu sempre falo. Entendeu? Então, assim, ó, o cara que tá começando hoje, nós estamos começando hoje. O que eu tô falando vale pra mim. É não se acomodar, deu certo. E o grande problema, às vezes, do cara, você já tá aprovado em concurso público. Tô bem. Tá bem, claro que tá bem, tem estabilidade, tem tudo, mas dá pra melhorar, Marco? Tuane, dá pra melhorar? Então vamos correr atrás um pouquinho. Sempre dá pra melhorar. E às vezes melhorar até dentro do cargo público, né? Tu vai lá, tu faz uma pós, tu ganha um pouquinho a mais, tu é visto pelo teu chefe melhor, de repente te dá uma função. Então, assim, ó, é não se acomodar. O que eu diria para quem tá começando, como eu digo para quem tá lá no meio? Não se acomode, porque sempre tem alguém atrás. Sempre tem alguém atrás. E como nós vivemos num regime que isso é possível, graças a Deus, alguém vai te atropelar daqui a pouco. Mercado engole. Mercado te engole. É igual o mentor que não tem a tutor, vai ser engolido. Vai, com certeza. É isso. Não corta isso, mano. Não corta. Finalizamos? Tu tem mais alguma coisa? Finalizamos, não. Tem mais alguma pergunta que você queria fazer pro Mauro? Não, Alessandro? perfeito. Foi um bate-papo Cadu, tem mais alguma pergunta pra fazer sensacional. pro 100%? Então vamos finalizar. Tem mais alguma coisa que vocês querem Nada, falar? só agradecer o convite, dizer que foi um bate-papo. Olha que passou o tempo que eu nem vi, cara. Exatamente. Só eu quero dizer, Cadu, já fez a reserva lá no restaurante famoso aquele, estamos indo pra lá. Obrigado, pessoal, valeu. É isso. Pessoal, agradecer a participação de cada um de vocês que ficou com a gente até o final. Não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo, de mandar para aquele seu amigo que está estudando para concurso, que precisava ouvir isso, que precisava conhecer mais sobre o Mauro, sobre o Alessandro, as histórias deles, tenho certeza que foram transformadores, né? E sobre a mentoria. Seguir o né? Prof. Mauro Não Stiller. deixa, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Mauro, E do da Alessandro, mentoria também. e da mentoria, né? Do Pedro, vamos colocar o Instagram do Pedrão Pedro também. aqui também, né? E vai ser bem legal.
Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de seguir eles, porque eles estão sempre ali gerando conteúdo para vocês, que estão se preparando para concurso, que estão se preparando para a OAB. Então, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar e deixe o comentário aqui embaixo. Então, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo Tutoricast. Um abraço.